Bom dia, colegas. Vamos hoje continuar com a resolução da ficha número 2, parte 1, que fala de digestibilidade. Já temos resolvido até o número 3, hoje vamos dar continuação, vamos começar o número 4. O número 4 diz o seguinte: determina a digestibilidade da matéria seca concentrada de uma dieta composta por 5 kg de ferro e 1,5 kg de concentrado, sendo que a excreção de fezes é de 6,5 kg. Considere a matéria seca de ferro de 85%, a de concentrado de 92%, a das fezes de 30% e a digestibilidade do ferro de 60%. Vamos começar com a coleta dos dados. O primeiro dado que já podemos extrair do enunciado logo de cara é o dado da quantidade ingerida, consumo de ferro. Este, por sua vez, é igual a 5 kg. Temos também o consumo do concentrado, que é igual a 1,5 kg. Notem que esse consumo aqui não é o consumo de matéria seca, mas o consumo do alimento ainda com umidade, tanto para o ferro quanto para o concentrado. O terceiro dado que dá para extrair é a quantidade de fezes excretada é de 6,5 kg. O enunciado fornece ainda a percentagem de matéria seca do ferro, que há de ser igual a 85%, a percentagem de matéria seca do concentrado, que há de ser igual a 92%, e a percentagem de matéria seca das fezes, que há de ser igual a 30%. O exercício fornece-nos ainda um dado muito importante. Tenha atenção especial a esse dado, que é o coeficiente de digestibilidade da matéria seca do ferro, que há de ser igual a 60%. Guardem esse dado, vamos precisar mais à frente. Esse é um dado extremamente importante. Primeiro passo para a resolução desse exercício, eu recomendo que convertam esses dados aqui para termos de quantidade de matéria seca, ou seja, vamos tirar esses dados do valor ou da expressão verde para teor de matéria seca, para a quantidade de matéria seca, começando com a quantidade de ferro. Vamos escrever aqui matéria seca ingerida do ferro, primeiro a ser igual a 5 kg vezes o seu teor de matéria seca, ser de 85%. Isso aqui vai dar, por sua vez, 4,25. A seguir, vamos à quantidade de matéria seca ingerida do concentrado, que vai ser igual a 1,5 vezes 92%. Isso aqui, por sua vez, já está 1,38 kg. Aqui também. Vamos calcular também a matéria seca excretada total. Digo total por quê? Porque o animal, como não sabe diz, o animal ingere dois tipos de alimento, que é o ferro e o concentrado. Entretanto, o enunciado só nos dá a quantidade total de fezes excretadas, não chega a fragmentar, não chega a identificar essa parte pertence ao concentrado, essa parte pertence ao ferro. Ele só diz que no total o animal excretou uma quantidade de 6,5 kg, que convertendo para em termos de matéria seca vai ficar 6,5 vezes 30%, que há de ser igual a 1,95 kg. Certo, podemos dar aqui por terminado o passo de extração de dados. Vamos agora calcular, fazer os cálculos propriamente ditos.
O exercício quer que calculemos o coeficiente de digestibilidade da matéria seca do concentrado. Lembrando que a fórmula de cálculo de digestibilidade de matéria seca é o que se ingeriu menos o que se excretou sobre o que se ingeriu vezes C. Aqui nesse caso será a matéria seca ingerida do concentrado menos matéria seca excretada do concentrado sobre a matéria seca ingerida do concentrado, isso tudo vezes C. Boa. Quanto à matéria seca ingerida do concentrado, já temos esse dado aqui. O dado que não temos aqui é a matéria seca ingerida, é a matéria seca excretada do concentrado. Para calcular a matéria seca excretada do concentrado, nós podemos fazer um cálculo de lógica, na verdade. Dizer, do total de matéria seca que se excretou, se nós tirarmos aquilo que pertence ao FeN, vamos ter a quantidade de matéria seca excretada do concentrado. Em termos matemáticos, né? Isso aqui seria mais ou menos assim. A matéria seca excretada do concentrado será igual a matéria seca excretada total menos a matéria seca excretada do FeN. Só que nós aqui apenas temos a quantidade de matéria seca excretada total, que essa aqui não temos aquilo que é a quantidade de matéria seca excretada do FeN. Para isso, vamos recorrer àquele dado que eu disse que era extremamente importante. Este aqui, 60%. Aqui a lógica na verdade é a seguinte. Tipo, se o animal ingeriu uma quantidade de 4,25 kg e desse 4,25 kg se reteve, se digeriu, se reteve 60% do animal, quer dizer que o que saiu corresponde à excreta, certo? Nesse caso, a matéria seca excretada do FeN seria igual àquilo que o animal ingeriu, a matéria seca ingerida do FeN, menos aquilo que supostamente foi digerido e absorvido pelo animal. Nesse caso, vamos chamar isso de matéria seca digerida. A matéria seca digerida podemos calcular da seguinte forma: matéria seca digerida do FeN, nesse caso, do FeN há de ser igual àquilo que se ingeriu, que é 4,25, vezes aquilo que se digeriu, 60%. Isto aqui, por sua vez, vai dar um valor de 2,55 kg. Ou seja, dá para calcular a matéria seca excretada de FeN, será igual ao que se ingeriu de FeN, nesse caso que é de 4,25, menos o que se digeriu e, consequentemente, supomos que foi absorvido pelo animal, 2,55 kg, que há de dar a sua subtração 1,7 kg. Bom, já tendo o valor da matéria seca excretada do FeN, já dá para substituir aqui nessa fórmula para podermos tirar a matéria seca excretada do concentrado. Só que há de ser matéria seca excretada total, que é de 1,95, menos a matéria seca excretada do concentrado, que é de 1,7. Isto aqui há de dar, por sua vez, um valor de 0,5 kg. Esse valor, a quantidade de matéria seca excretada do concentrado, já dá para substituir aqui, nessa forma. Nesse caso, vamos ficar com matéria seca ingerida do concentrado, é essa aqui, de 1,38, menos matéria seca excretada do concentrado, 0,25, sobre matéria seca ingerida do concentrado, 1,38, vezes 100. Isso aqui, realizando o cálculo, há de dar um valor de 81,88%. E este é o valor da digestibilidade ou do coeficiente de digestibilidade da matéria seca
do concentrado. E finalizamos assim o número. O número 5, na verdade, não é muito diferente do número distribuidor. Ele diz o seguinte: determinar a disponibilidade da matéria seca de feno com 90% de matéria seca, considerando que um animal de 500 kg consome 3% do seu peso vivo, irá ser uma dieta composta por 50% de feno e 50% de concentrado. E tem a expressão de 4 kg de matéria seca de fezes. A matéria seca de concentrado é de 93%, a das fezes é de 30% e a digestibilidade concentrada é de 75%. Bom, vamos extrair os dados agora. O primeiro dado que nos fornece aí, o primeiro dado que nos fornece é a percentagem de matéria seca do feno, que é de ser igual a 90%. O segundo dado que nos fornece é o peso vivo do animal, que é de ser igual a 500 kg. O terceiro dado diz respeito à quantidade de consumo do animal, que o animal consome. Eles dizem-nos que a quantidade total, o consumo total a ser igual a 50%, a 2% do peso vivo do animal. Nesse caso será 500 kg vezes 2%, será igual a 10 kg. Esse 10 kg corresponde àquilo que é a quantidade total de alimento consumido pelo animal. O exercício diz-nos ainda que a dieta é composta por 50% de feno e 50% de concentrado. Ou seja, desse 10% aqui, 50%, nesse caso que seria 5, corresponde ao concentrado, e 50% que é 5 corresponde ao feno. Nesse caso seria consumo do concentrado a ser igual a 10 vezes 50%, nesse caso que é dar 5 kg, e o consumo do feno a ser igual a 5 kg também. Bom, dizem-nos que a quantidade total excretada de fezes é de 4 kg de matéria seca. Nesse caso, estamos a trabalhar com matéria seca excretada total. Essa é a quantidade total. Aqui não discrimina que essa parte corresponde ao concentrado, essa parte corresponde ao feno. Aqui apenas nos diz que a quantidade total de fezes que o animal excreta é de 4 kg de matéria seca. Outro dado que o exercício nos fornece é sobre a percentagem de matéria seca do concentrado. Eles dizem-nos que a percentagem de matéria seca do concentrado é 30%, a percentagem de matéria seca das fezes vai ser igual a 30%. Esse dado, na verdade, não nos serve quase para nada, pois já a quantidade de fezes excretadas já é expressa em termos de matéria seca. Logo, esse dado não vai nos servir basicamente para nada. Podemos ir colocando um grande X nele. E dizem-nos que o coeficiente de estabilidade da matéria seca, concentrada, a ser igual a 75%. Com isso já dá, com esses dados aqui, temos a quantidade de matéria seca do excretada total. Podemos calcular a quantidade de matéria seca consumida do concentrado, a quantidade de matéria seca consumida do feno, usando esse dado. Vamos aqui separar isto para mostrar que esses foram dados calculados. A quantidade ou a matéria seca ingerida do concentrado será igual a 5 kg vezes o teor de matéria seca do concentrado. Nesse caso é de 93%. Realizando o cálculo, isto vai nos dar um valor de aproximadamente 4,65 kg.
a matéria seca ingerida já de feno será igual a 5 kg vezes 90%. Realizando o cálculo aqui também, vai nos dar um valor de 4,5 kg de matéria seca. Bom, aqui já temos quase todos os exercícios para prosseguir com os cálculos. Vamos a isso. Coeficiente, o exercício quer que calculemos o coeficiente digestibular da matéria seca, a coeficiente digestibular da matéria seca do feno. É um exercício similar ao anterior, só que aqui, ao invés de ser concentrado, já estamos a falar de feno. O coeficiente digestibular da matéria seca do feno há de ser igual. Fórmula básica, é isso, fórmula básica. Matéria seca ingerida do feno menos matéria seca excretada do feno sobre matéria seca ingerida do feno. Isso tudo vezes 100. Temos a matéria seca ingerida do feno, que é esta aqui. Já podemos ir dando um certo nele. Para calcular a matéria seca excretada do feno, o cálculo não é nada diferente do que fizemos no exercício anterior. A matéria seca excretada do feno será igual à quantidade total de matéria seca excretada menos aquilo que pertence ao concentrado. Ou seja, se o total de matéria seca excretada, se nós tirarmos aquilo que pertence ao concentrado, vamos ficar com aquilo que é do feno, certo? Vamos a isso. Então, matéria será matéria seca excretada total menos a matéria seca excretada do concentrado. Vocês podem se perguntar, mas por que eu estou a calcular primeiro a matéria seca? Por que estou a falar da matéria seca excretada do concentrado? É que o exercício já nos dá um dado que nos permite calcular a matéria seca do concentrado, que é o coeficiente digestibular da matéria seca do concentrado, como vimos no exercício anterior. Nesse caso, a matéria seca excretada do concentrado será igual a matéria seca excretada total menos aquilo que se digeriu e se reteve dentro do animal, que nesse caso seria aquilo que chamamos de matéria seca digerida do concentrado. Esse dado temos que calcular, como fizemos no exercício anterior. Vamos calcular daqui a matéria seca digerida do concentrado há de ser igual a o que se ingeriu, há de ser igual ao que se ingeriu, na verdade, é de 4,65 vezes a sua digestibilidade, a percentagem de que se reteve, 75%. Isso aqui vai dar um valor de aproximadamente 3,4875 kg. Dá para substituirmos aqui na forma. Aqui será igual a matéria seca excretada total, nesse caso será de 4 kg menos 3,4875. Isto aqui vai dar, por sua vez, um valor de 1,1625 kg. Vamos levar esse valor, vamos substituir aqui em cima. Vamos ter matéria seca excretada total, mesmo valor, 4 kg, menos esse valor de 1,1625 kg. O cálculo disto vai nos dar um valor de 2,8375 kg. Essa aqui será a quantidade de matéria seca excretada do feno. Com esses dados já dá para substituir aqui na forma de coeficiente de digestibilidade. Vamos dizer, o que se ingeriu, matéria seca, coeficiente de digestibilidade da matéria seca de feno será igual a matéria seca ingerida de feno, nesse caso é de
4,5 menos esse número estranho aqui, 2,8375 sobre 4,5, isso tudo vezes 100. Realizando o cálculo, vamos chegar a um valor de 36,94%. E finalizamos o número 5. Vamos agora para o número 6.